Eu sou Marcelo Bressan, neuropsicólogo, autor do livro Sociedade Repressora, Os Limites da Psiquiatria e da Psicologia e organizador da terapia bioafetiva integrativa. E nessa série de vídeos farei uma análise sobre a terapia cognitiva comportamental, a famosa TCC. Antes, peço que você compartilhe esse vídeo ou dê um like, caso o conteúdo seja do seu agrado. Também peço que você se inscreva no canal, que é modesto, mas feito com sinceridade e dedicação. E informo que ocorrerão campanhas permanentes para os inscritos, como sorteios de livros, consultas psicológicas e mais. E fique ligado no nosso podcast, que trará entrevistas com psicoterapeutas e temas relacionados à psicologia. Pois bem, a terapia cognitiva nasceu na década de 60 como uma espécie de reação ou contraponto à psicanálise e às correntes analíticas vigentes. E ao longo do tempo, em especial a partir das décadas de 80 e 90, praticou-se uma campanha massiva colocando a TCC como a única terapia capaz de lidar de maneira efetiva com as psicopatologias, em especial a depressão. A fama adquirida pela TCC, através dessa propaganda exitosa, gerou uma espiral dicotômica que estabeleceu a seguinte meia-verdade no mundo da psicoterapia. Ou você era um terapeuta cognitivo, moderno, científico e eficaz, ou você era um psicanalista ultrapassado e inútil. Assim, hoje a TCC é tida como uma espécie de padrão ouro da psicoterapia mundial. Pois bem, eu considero esse movimento mercadológico extremamente prejudicial para o campo da psicoterapia e para a saúde mental da sociedade, pois a TCC não é a única terapia com potencial de cura e afirmo que ela apresenta problemas e limites técnicos que não são explicitados na propaganda. E nessa série de vídeos farei algumas considerações que mostram o devido lugar que a TCC deve ou deveria ocupar no campo da psicoterapia. Mas, para não causar nenhum furor, eu quero deixar claro, já no início dessa série, que eu não afirmarei que a TCC não tem nenhum valor ou seja uma completa mentira. Aqui estará sendo relativizado o instrumento cognitivo, que não é o suprassumo da psicoterapia, a única abordagem existente e nem eficaz como dizem ser, sobretudo para questões depressivas graves. Em primeiro lugar, nos primeiros movimentos dessa campanha cognitivista, sobretudo na década de 90, era replicado o seguinte slogan ou mantra com relação à depressão, abre aspas, a depressão tem cura desde que tratada com remédios antidepressivos e terapia cognitiva, fecha aspas. Então, no próprio nascedouro dessa campanha, já estava implícito que a TCC sozinha não era capaz de lidar com a depressão. Mas, ao longo do tempo, essa limitação terapêutica foi abafada por uma onda representada num segundo slogan ou mantra dos cognitivistas, abre aspas. As pesquisas mostram que a TCC é a terapia mais eficaz contra a depressão, fecha aspas. Pois bem, deixando de lado o fato de que a pesquisa no campo da psicoterapia é uma empreitada muito complexa e que qualquer pesquisa nesse campo deve ser avaliada num contexto mais amplo, e deixando de lado o viés do observador, temos ainda um fenômeno fundamental em qualquer cura psíquica que está além de qualquer técnica, que é o fenômeno da empatia. Eu já li publicações sobre resultados das pesquisas da TCC onde o viés empático não é levado em consideração, dando-se a entender que as melhoras obtidas nos testandos se deve exclusivamente às técnicas cognitivas.
Além disso, existem outras variáveis a serem consideradas na medição da eficácia de uma abordagem psicoterápica na população, como, por exemplo, a dificuldade de medição da durabilidade desses resultados, a impraticabilidade de se comparar praxis diversas em um mesmo grupo em tempo real, além de questões econômicas e até de cordialidade dos pacientes. Por exemplo, quando uma pessoa abandona a terapia no meio, o que costuma ocorrer muitas vezes, as melhoras alegadas podem ser verdadeiras ou não, e dos mais variados níveis de profundidade. No caso de curas reais, devemos nos perguntar qual a porcentagem de sucesso que devemos atribuir aos remédios, qual a porcentagem para a empatia e qual a porcentagem para as técnicas da TCC, levando-se em conta uma terapia exclusivamente cognitiva. Pois bem, como um psicólogo integralista e um terapeuta bioafetivo, eu afirmo que a TCC não é uma psicoterapia integral, global, capaz de manejar traços de caráter e operar modificações na estrutura da personalidade. A TCC é um instrumento psicoterápico, válido, mas apenas um instrumento. Além disso, a grande maioria das técnicas da TCC são técnicas básicas, são uma espécie de ABC da psicologia. São técnicas que qualquer psicólogo de qualquer abordagem pratica sem precisar ser um terapeuta cognitivo, pois são técnicas óbvias de confrontação de pensamento. É claro que deve existir o questionamento da validade de determinados pensamentos, mas isso é uma das dimensões rasas da psicoterapia. Então, eu fiz questão de gravar essa série para informar ao caro internauta ou ouvinte que no mundo da psicologia existem várias abordagens, e abordagens mais profundas que a TCC. E eu sugiro ao caro ouvinte que leia livros da área da psicologia, independente de estar pensando ou não em fazer terapia. Dizem que todo mundo deveria fazer terapia. Eu concordo, mas também concordo que todo mundo deveria ler livros da área, e um deles é esse aqui, que eu recomendo, pois, modéstia à parte, ele tem muito a dizer sobre psicoterapia. Nesse livro, eu apresento uma abordagem integrada que utiliza vários instrumentos, inclusive instrumentos cognitivos. Então, é importante ter essa noção para não ficar pensando que a psicoterapia se resume a TCC. Isso não é verdade e é um desserviço que se promove. Um outro questionamento que considero importante fazer é o seguinte: o que essas décadas de campanha cognitivista proporcionaram para a humanidade? Quais as consequências dessa campanha? Para onde isso levou em relação ao autoconhecimento do ser humano ou de profilaxia das psicopatologias? O que essa propaganda padrão ouro gerou, por exemplo, de modificação na educação que os pais praticam nos lares? E esse livro fala muito disso, porque a TCC renega vários pressupostos da psicologia profunda. Ela renega as defesas dinâmicas e caracterológicas, ela renega o próprio inconsciente da maneira como Freud concebeu, renega os traços de caráter, o passado e as relações objetais primárias. Então, em vista de tanto negacionismo teórico, fica a pergunta de quais avanços reais a TCC trouxe para a humanidade. E vale lembrar que o nascedouro de toda psicopatologia está na infância, nos lares, na relação com os pais, na influência psicogenética e no ambiente. Bem, nos próximos vídeos da série Desmistificando a TCC, eu continuarei a tecer comentários sobre essa terapia, sobre os seus limites, e também apontarei as suas qualidades, a sua devida eficácia e a sua devida região técnica
dentro da psicoterapia. Um abraço e até mais.